Aí, depois de mostrar pra vocês os perfumes que eu usei durante a época do ensino médio, hoje eu mostro os perfumes que eu usei na época da faculdade. Sim, eu consegui reunir todas as fragrâncias que eu usei naquela época e hoje eu conto um pouco mais sobre elas e a participação que elas tiveram na minha vida. Bora lá? Antes de te mostrar esses perfumes da época da faculdade, né, eu vou pedir pra você que está assistindo o vídeo não esquecer de deixar o seu joinha e também de me contar os perfumes que você usou ou que está usando aí nesse seu período de faculdade. Olha, atrelar um momento da nossa vida com um cheirinho é muito importante porque a gente consegue depois relembrar e contar as nossas histórias com muito mais, né, profundidade. Então, me conta aí que eu quero saber. Começo contando o primeiro desses perfumes, acho que o mais antigo desses perfumes que é o que eu entrei na faculdade, já fazia parte da minha vida. Na verdade, essa fragrância eu conheci em 2005 e é uma das mais, assim, antigas e quase assinatura mesmo, sabe? Acho que é a fragrância que eu uso há mais tempo, que eu gosto muito, 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 que é a número 5 da Raco. Adoro esse perfume, adoro esse cheiro. Inclusive, ele foi descontinuado, assim, em 2017, 2018, e eu poupo bastante esse meu aqui, só tem esse restinho, mas é um dos meus perfumes favoritos, super querido. Eu lembro que no meu primeiro dia de faculdade eu estava usando uma roupa verde militar, era uma calça verde militar com uma blusa cinza e uma sandália caramelo e tiara, porque naquela época a gente estava bem na fase Blair Waldorf de Gossip Girl e eu estive nesta fase, então foi o meu look e eu estava usando este perfume, o número 5 da Raco. Durante muito tempo ele foi o perfume assim, que eu usava direto para ir para aula e é uma fragrância que eu gosto tanto dela porque tem um cheiro de limpeza, de conforto, assim, muito aconchegante. Também me acompanhou durante a época do colégio, mas eu acho que nos primeiros meses de faculdade, assim, do primeiro semestre, que foi o semestre mais divertido de todos, a com o número 5 tava lá encabeçando assim os meus dias. Todos os dias eu usava ele. Até que eu conheci o querido Lavanda Refrescante de Natura. Esse daqui é um segundo frasco, obviamente, que eu consegui no ano passado com a Antônia. Minha amiga Antônia comprou essas 3 lavandas especiais de Natura de um desapego e aí ela não gostou da lavanda refrescante e me vendeu e ele voltou pra cá. É um perfume que eu gosto muito. Foi um perfume que fez eu me reencontrar com a lavanda e aí eu, em maio de 2010, ele foi lançado até pra a campanha do Dia das Mães e aí eu lembro que de maio em diante eu comecei a dividir os meus dias entre o número 5 e o lavanda refrescante, sabe? Eu tenho memórias, assim, bem fortes das minhas aulas de telejornalismo usando esses dois. Das minhas aulas de rádio também, eu adorava as aulas de rádio. Porque, na verdade, essas duas matérias eram duas das matérias que eu mais gostava, porque era com uma professora que a gente se identificava super e a maioria das histórias hilárias que eu tenho tem a ver com essa professora, com Doris. Então, todas as memórias que eu tenho assim dessa época de radiojornalismo 1, de tele, são geralmente com esse perfume. Aproveito para falar que eu sou formada em comunicação social com habilitação em jornalismo, então essa foi a minha faculdade. E os perfumes, até que eu vejo hoje que os perfumes que eu escolhi tem muito a ver com isso mesmo, com cada fase de cada semestre. Tanto que no terceiro semestre, né, é um semestre onde você já começa a escrever até um pouco mais, já tem um pouquinho mais de responsabilidade. Geralmente, entre o terceiro e o quarto semestre é quando a gente começa a procurar estágios mesmo na área e fora do ambiente de faculdade, porque nesse primeiro e segundo semestre até você pode ter algumas vivências, mas é geralmente dentro de conteúdo midiático da própria instituição, né? Eu lembro que no meu primeiro e segundo semestre a gente já estava começando a fazer
vídeos, a gente fazia o vídeo a jato, a gente fez alguns mini docs, tals, mas muito por essa mídia mesmo, ali interna. E aí, desse terceiro e quarto semestre foi o período que a gente começou a ver estágio, a sair mais, fazer trabalhos mais de entrevista e até mesmo se identificar mesmo já como jornalista. E aí, um perfume que tá bem dentro desse período, assim, é o Jefem da Avon. Foi um perfume que eu comecei a usar, assim, entre o meu terceiro e o meu quarto semestre de faculdade, em 2011. Foi um perfume que me tornou apaixonada por almíscar. Inclusive, o cheiro dele, né, o almíscar dele, é muito parecido com o almíscar do White Musk da The Body Shop. É bem parecido. Então foi um perfume que, assim, me aproximou muito. É um perfume que ele é mais dinâmico, ele tem um toque levemente amadeirado. Eu acho que eu começo também a ter até uma introdução às flores mascaradas aí nesse momento. E eu usei bastante o GFM, esse daqui já era o segundo já. E eu gostava da sensação que esse perfume tinha, porque era você passar, ele era básico, ele tinha um cheiro que você chegava no local, ele ainda tava ali cheirando, mas não tava tão incisivo, sabe? Não era aquele perfumão. E isso é uma das coisas que você, como jornalista, tem que ter um tanto quanto de cuidado, principalmente se você vai fazer entrevista, né? Você tem que pensar em não incomodar, para criar atmosfera própria para arrancar do seu entrevistado aquela revelação que você quer, dependendo do que você vai fazer. Eu lembro que nesse terceiro e quarto semestre a gente teve um trabalho de faculdade muito legal, que era para fazer um mini doc sobre os cinemas antigos, né, e o movimento do cinema novo, que nasce aqui na Bahia com Cláudio Rocha, etc. E aí era um trabalho da turma, mas que cada equipe estava com uma parte específica. E a minha parte era justamente, na parte da minha equipe, era desvendar os cinemas de rua. O que aconteceu com os cinemas de rua em Salvador? E a maioria dos cinemas de rua de Salvador foram transformados porque eram locais muito grandes, né? Porém, não tinham não tinham a mesma dimensão do que hoje os grandes conglomerados cinematográficos como o UCA e etc. Acabam tendo, né, de ter mais pessoas. Então, esses locais foram transformados, em sua grande maioria, em igrejas e tal. E aí a gente saiu visitando esses locais. Um desses é onde hoje funciona a igreja, né, de Irmã Dulce, Santa Dulce dos Pobres. E foi um trabalho que para mim foi assim muito edificante, foi o meu primeiro contato com o IGHB, né, que é o Instituto Geográfico Histórico da Bahia, que é um dos meus lugares favoritos da vida. Tem também um dos melhores cursos de tudo que você imaginar, você tem de curso lá. Então, esse perfume me lembra bem essa fase, assim, de pesquisa, de movimento e tal, de produção, porque foi aí que eu me achei mesmo na linha como produtora. Então a maioria das pautas era eu que trazia, que produzia, então eu tinha que ficar no pé do pessoal, eu também dirigia, cuidava das edições, sempre foi as áreas que eu mais gostei. E aí, junto com o GFM, eu também usava o Spotlight, também da Avon. Foi um período, assim, que a Avon reinou muito na minha rotina, no meu dia a dia. E aí aconteceu do lavanda refrescante sair do perfume do dia a dia e ir pro meu perfume do final de semana, porque já era um perfume que me relaxava mais, me deixava mais de boa, enquanto os dois, né, o GFM e o Spotlight, por ser perfume de almíscar e ter um toque amadeirado, eles me deixavam mais energizada, assim, pronta para começar o dia e fazer as 10 mil atividades que eu precisava entregar. E aí tinha as aulas de evolução, aula de evolução das artes visuais, que era uma das minhas matérias favoritas, tal. Então eu usava muito esses dois, assim, pra ficar já no pique, sabe? Aí, em 2012, foi quando eu comecei a me organizar, né, já para me preparar para o ano seguinte, que era o meu ano de formação. Me formei em 2013. Em 2012 a gente já começou, assim, pensar nas coisas mais técnicas, TCC e etc. Foi o momento que eu peguei o meu estágio mais importante, assim, do período de graduação. Foi o estágio que foi importante também, porque deu para ter uma noção de como funciona o ambiente institucional focado para trabalho governamental. Eu fui estagiar numa instituição governamental, e aí tem toda aquela mudança, né? Você sai daquele ambiente mais midiático, divertido e etc., descompromissado, para você ir para algo mais sério. E aí os meus perfumes mudaram e acompanharam bastante esse movimento. Mudou total, vocês vão ver.
Por quê? O primeiro perfume que entrou aí nesse processo de mudança foi o Natural Sex, da Lin Wang. Esse perfume ele é inspirado no Kenzo Amour e foi um dos primeiros perfumes, assim, que eu comprei com essa grana desse estágio, que foi a grana mais substanciosa, assim, que entrou de todo o período de estagiária. E aí eu lembro que eu usava muito essa fragrância, usava ela direto, quase todos os dias, porque é uma fragrância que ela tem um toque de baunilha, que me deixava, assim, com a sensação bem confortável, mas também por ter um floral ali um pouco mais adulto e diferente, assim, eu me sentia, assim, mais elegante, mais vista, sabe? E diferente dos outros dois, do Chip Sexy, do GFM, do Chip Sexy, do GFM e do Spotlight, que eu ainda continuava usando, nesse trabalho eu não precisava ser tão ágil, tão assim, papum, sabe? Então eu conseguia usar um trabalho mais de assessoria, então eu achava que ele casava muito com esse ambiente. Então foi quando eu comecei a usar o Natural Sex, me agradou muito. E aí vocês vão perceber que nesse período eu tive bem a minha descoberta assim dentro da Kenzo, com os perfumes da marca, porque eu também comecei a usar um outro perfume que também é do Kenzo, que era o Flower, né? Foi um dos meus primeiros mais caros, assim. E aí eu usei nessa época o Flower, que aqui vem representado pelo Flower by Kenzo versão Leger, mas usava o Flower mesmo. E assim, era um perfume que durava o dia todo. Eu deixava pra usar ele geralmente nos dias em que eu ia dobrar na faculdade, né? Ou na faculdade não, no estágio. Meu estágio era um estágio muito maior, de 4 horas. E quando tinha prova eu só trabalhava 2 horas. Então, tipo assim, muito bom. E, nossa, gente, vantagem de ser estagiário do governo é que todos os seus direitos são respeitados. Você não tem vida de escravo. Quer dizer, algumas vezes você tem vida de escravo, sim, mas você consegue ter seus direitos, assim, super atendidos. Então, você tem direito a férias, que você consegue negociar para, tipo assim, 15 dias, depois 15 dias, né, 6 meses, não precisa se esperar um ano. Você tem esse direito de, né, de se vai ter prova, você só precisa estagiar durante 2 horas. Se você dobrar, você tem direito a um dia de folga, sabe? Seus direitos são respeitados totais, assim. E aí, quando eu tinha que dobrar no estágio, eu sempre usava o Flower, porque eu tinha que trabalhar o dia todo, eu mudei até o meu horário de entrada no estágio para sair mais cedo, porque eu sou esse tipo de pessoa. Eu saía cedo de casa. Pra que eu ia ficar até 9 horas esperando, né? Eu chegava no meu local de estágio às 7h45. Porque eu nunca gostei de sair em cima da hora. Eu odeio gente atrasada. Então eu saía bem cedo. Eu acordava antes das 5 pra chegar lá cedo, não pegar engarrafamento e ir sentada no ônibus, porque eu não gosto de pegar ônibus em pé. E aí, como eu tinha que andar do ponto de ônibus até lá, que dava uns 15 minutos mais ou menos, então eu queria ir tranquila, sabe? Sem ter que correr esbaforida. Não gosto. Então aí, quando eu comecei a chegar muito cedo, e isso você acaba travacando lá no horário, eu pedi pra mudar o meu horário de, em vez de ser das 9 a 1, ser das 8 às 12. E aí, nesses dias em que eu dobrava, né, eu tinha 2 horas de almoço, então eu ficava com o estágio de 8 a 12. Eu tinha 1 hora, na verdade, 1 hora e meia de estágio. Eu ficava de 8 às 12. Aí tinha 1 hora, entrava de almoço. Aí lá tinha um restaurante, né? Então depois aí eu pegava, almoçava pra sair às 6 e entrar na faculdade às 7. Então, como eu ia ficar esse período todo longe, só ia voltar pra casa, só chegar em casa entre 10 e 11 horas da noite, o Flower era o perfume que eu escolhi porque eu sabia que eu ia me manter cheirosa e com a dignidade em dias, né? Depois de tantas horas sem banho, né? Mais de 12 horas. Então, eu amava usar esse perfume, era certo. Vai dobrar? Vou com ele. Vai ter algum projeto, alguma apresentação, algum evento, assim, a gente ia com ele, sabe? Porque realmente era aquele perfume que acompanhava e casava, assim, super com um ambiente, né, institucional, corporativo e tal. E aí você se sentia, assim, adulto, assim, sabe? Super respeitado. Combinava com a vibe, era mara. Inclusive, nessa época de estágio, eu tinha uma amiga. Eu tenho uma amiga ainda que a gente estagiava junto na época, depois logo o Dani saiu do estágio e tal, a gente ainda é amiga. E a gente se conheceu por causa do canal, por causa do blog, na verdade. E ela foi começar a estagiar lá, depois eu fui, então era um estágio que era muito divertido, os estagiários todos eram amigos, era bem legal.
E aí eu usava ele, e toda vez que eu pego o Flower by Kenzo, eu lembro desses dias de dobrar, que a gente fazia piada, a gente juntava, a gente dizia que o local do estágio na empresa era que nem o jambalaya, né, do Tomar Lá da Cá, então todo mundo, a gente ficava nessas aspirações. E aí, eu lembro que nesse período de finalzinho de 2012 e início de 2013, a gente já começou, né, eu já comecei a fazer o meu projeto de TCC. E foi justamente nesse período que eu li um livro que mudou a minha vida, mudou tudo na minha vida, sério, mudou tudo. Que é o livro Cansei de Ser Fashion, da Karen Yampolsky. Que nesse período, blogs estavam começando a ter ascensão, começava-se a falar sobre o webjornalismo. Dentro da minha faculdade ainda tinha um certo preconceito sobre isso, né, sobre o webjornalismo, sobre esses novos meios, porque a gente estava nessa transição, né, saindo do impresso, entrando para o meio digital, como é que isso ia funcionar. Alguns professores desacreditavam que o webjornalismo e que o jornalista autoral que produzisse para a internet fosse conseguir ter uma carreira ascensão, e eu acreditei muito nisso, tanto que durante toda a faculdade eu fiz vários blogs, vários portagens, eu adorava fazer isso, editava, mexia em HTML, tipo, amava. E aí o meu projeto surgiu de ser um blog focado para mulher de verdade, baseado na ideia do Cansei de Ser Fashion, da Karen Yampolsky, que fala sobre uma jornalista que tá cansada do perfil das revistas femininas de serem pra mulher, mas só fazer com que a mulher tenha que agradar o outro o tempo todo e não a si mesma. E aí essa ideia veio e a gente trabalhou num blog muito legal, num portal chamado Queen's Magazine, que foi muito legal de fazer. E aí o perfume desta época, e que inclusive foi o meu perfume da apresentação do meu TCC, foi o Ovelha Sem Igual. Inclusive tem um vídeo, na verdade foi o Ovelha Pra Lá de Negra. Inclusive tem um vídeo aqui no canal com a resenha do Ovelha Pra Lá de Negra contando este momento, cantando essa época, que eu vou deixar aqui pra vocês assistirem. Esse é um perfume que até hoje o cheiro dele é especial pra mim. E aí quando eu encontro o Prada Infusion de Íris e depois descubro que o Ovelha Pra Lá de Negra foi inspirado, né, teve o Infusion como inspiração, eu senti que era o universo, sabe, conspirando. Eu sou esse tipo de pessoa que acredita sim em universo, karma e etc. E aí eu senti isso, assim, muito forte em mim. E é um perfume que até hoje, toda vez que eu uso, eu lembro daquele dia, eu lembro da emoção. Eu sempre gostei muito de apresentar seminário. Enquanto todo mundo odeia seminário, eu amo seminário. Me bota pra fazer 10 mil seminários que eu vou feliz e contente. O melhor de todos os seminários que eu já fiz na vida foi realmente a apresentação de TCC. Eu falo isso pra todo mundo. Gente, a gente tem medo porque a cultura, né, que o TCC é um bicho de 7 cabeças, mas que na verdade, o TCC é a sua verdade. Diferente dos outros trabalhos que você vai fazer na vida acadêmica, que é você falando sobre o pensamento de alguém sobre alguma coisa, o TCC é o seu pensamento, é o seu ponto de vista sobre aquilo, principalmente no caso de jornalismo, que geralmente são projetos. Você defende um projeto de uma revista que você acredita, de um programa, de um documentário, é você tecendo ali a sua verdade. Então você não tem que ficar tolido, sabe? E depois que eu assimilei isso e acreditei nisso, apresentar o meu TCC, falar sobre a revista, falar sobre a ideia do projeto, site, etc. E como estava indo, porque a gente implementou antes de apresentar para trazer comprovações de que sim, era possível fazer um veículo, né, digital e etc. acontecer. E os custos disso, como eram mais competitivos, eu lembro que eu nunca me senti tão confiante na vida. Foi uma emoção tão grande que quando eu terminei eu tava assim, sabe, exaurida, assim, de alma lavada. E eu chorei, mas eu chorei tanto, assim. E foi incrível. Então toda vez que eu uso, eu penso nesse momento. Foi um momento muito especial pra mim. E um pouquinho antes disso, quando eu tava já no auge dos dramas da construção do TCC, o perfume que eu usei foi o Todo Dia Algodão. Eu nunca comentei isso com vocês, né? Esse perfume chegou pra mim nesse período de 2013, foi quando, né, a linha Todo Dia ganhou os Body Splash. Foi o primeiro que eu escolhi, porque é um cheiro que eu gostava muito já do hidratante. E assim, todas as vezes que tinha reunião com a minha orientanda maravilhosa, Mariana Miranda, eu amo Mariana muito, que é uma pessoa muito, muito, muito maravilhosa. Uma ótima fotógrafa. Aliás, ótimo não, excelente. Durante esse processo de graduação eu tive muitas professoras incríveis, mulheres assim, fortes pra caramba. E uma das minhas matérias favoritas era fotografia, porque as minhas professoras de fotografia eram incríveis. Mariana não era professora de fotografia, mas é fotógrafa, assim,
daquele jeito, criativíssima, e aí eu usava em todas essas reuniões o algodão de todo dia, pra ficar zen, pra ouvir as críticas, entender e tirar as minhas dúvidas do qual o próximo passo. Então, é um perfume que me lembra bem esse momento. Eu usei tanto isso, eu precisava tanto relaxar, que quando passou, eu lembro que 1 ano e meio, 2 anos depois, tipo, eu tomei abuso do todo dia algodão e desapeguei dele por causa disso, porque eu tinha usado muito, muito. Se eu pudesse, eu tinha reunião com a minha orienta todos os dias. E eu mandava e-mails e mais e-mails. Ela dizia assim, faz esse ajuste para daqui a uma semana. Eu chegava em casa, às vezes eu virava só para terminar logo o ajuste e ter uma resposta, sabe? Porque eu queria me livrar logo daquilo e ter certeza de que vinham 10. Tanto que eu disse a ela, se a gente não tomar 10, eu vou repetir. Eu acho que a gente tomou 10 justamente porque ela não aguentava mais. Mas, enfim, esse é um cheiro que me lembra essa fase, assim, de ação, de reação, de produção, de ideias criativas pipocando, eu lembro também de um momento em que a gente sentou para fazer uma listagem, eu e a minha parceira do TCC, de tudo que era pergunta que poderia acontecer e que a gente precisava ter a resposta, a solução ali. E o mais engraçado, a única pergunta que teve foi justamente de uma coisa que a gente pensou em janeiro, que era uma espécie de comissão de profissionais que ajudasse a embasar alguns conteúdos que a gente fosse produzir. E foi essa sugestão, essa pergunta que a professora de fotografia, que era a mais temida, né, das bancas, fez. E aí a gente veio. E assim, foi maravilhoso. Então, toda vez que eu uso esse perfume, eu penso nisso, penso nessa emoção gostosa que é quando você atinge assim, o momento do ápice da produção do seu TCC. Mas é isso. Esses foram os perfumes que eu usei na minha graduação, durante a faculdade de jornalismo. Espero que vocês tenham gostado de conhecer também um pouco mais sobre a minha história, sobre mim. E me conte, né, como eu pedi lá no início, quais perfumes você usou na sua graduação, no seu TCC. Conte-me suas histórias, que eu adoro saber, tá bom? Nos vemos em breve em mais um vídeo. Um beijo e tchau!